Pessoal, saiu uma nova preview especial mostrando que o Ash vai ser pressionado pelo Raihan e a batalha vai ser envolvendo o clima, e nós vamos falar disso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, no caso, a gente teve uma preview especial divulgada e um pequeno trecho, no caso, do resumo, da sinopse desse episódio. E no caso, vai ser uma batalha envolvendo o clima. O Raihan vai usar batalhas com golpes envolvendo o clima para derrotar o Ash. E ao que tudo indica, o Ash vai ser pressionado ao máximo, quase a ponto de perder essa batalha. Então a gente vai analisar essa preview especial agora. Como muitos de vocês viram, no episódio 107 foi divulgado que o Raihan caiu para a colocação 8. No caso, ele era o 7, o Flint 8. Parece que ele perdeu para alguém ali dentro. Não sei se foi pro Leon, pro Flint, para alguém. Mas o Raihan caiu para a colocação 8. E como eu disse antes, é ele quem vai subir de escada para levar o Ash até a Masterclass. Então o Raihan é o 8 e o Ash o 9. A batalha vai rolar entre os dois, no caso, quebra-pau. E no caso, no episódio do Greninja, como eu disse antes, no vídeo passado, o Ash foi se fortalecer com o Greninja para derrotar o Raihan. Algo muito comum, como os últimos treinadores poderosos que o Ash enfrentou. Como no caso Volkner, Drasna, no caso a Bia e também no caso a Merny. O Ash se fortaleceu antes de batalhar contra esses treinadores e venceu. Então, ele ter se fortalecido com o Greninja é para ele provavelmente derrotar o Raihan. Há indícios disso. E no caso, a batalha do Ash contra o Raihan vai ser 3x3. Vai ser, o Ash vai usar no caso Gengar, Dragonite e Lucario. E o Raihan, Flygon, Gudra e no caso Duraludon. No caso, a batalha envolvendo o Flygon, ele vai usar Sandstorm, combinando o que a preview no caso disse. Ou seja, o Raihan vai lutar usando o clima. Ele vai usar Sandstorm do Flygon e parece que Rain Dance do Gudra, no caso. Ou seja, o Raihan vai usar o poder do clima para dificultar as coisas para o Ash e fortalecer os seus pokémons. A primeira batalha, pelo que eu estou vendo aqui, a gente não pode afirmar se é a primeira batalha, mas vamos supor que seja. É Gengar, no caso, contra Flygon. E o Gengar está usando o Ice Punch que ele tem. Que no caso vai ser bem eficaz no caso contra o Flygon. Mas, ao que tudo indica, pode ser que o Gengar perca essa batalha por Flygon. Porque depois a gente tem o Dragonite batalhando contra o Flygon. E dando, no caso, um Dragon Claw no Flygon. Bem na cara, assim. Prrr, jogando ele para longe. E o fato do Dragonite estar batalhando contra o Flygon pode indicar que o Gengar perdeu, mas eu acho estranho. Eu acho que o Gengar não vai perder assim tão fácil. Eu acho que o Ash vai trazer o Gengar de volta, como ele sempre faz. Ó, o meu Pokémon tá perdendo pro Flygon, então vou trazer o Gengar de volta, recuar ele e usar o Dragonite. Por que que eu falo isso? Porque a gente teve, no caso, um merchandise há um tempo atrás, divulgando, no caso, o Gigantamax Gengar do Ash. Esse merchandise divulgou que o Ash teria um Gigantamax Gengar e, no caso, um Mega Lucario. Isso divulgou que o Ash teria esses pokémons muito antes do Ash tê-los. E no caso aqui a gente pode ver Gigantamax Gengar versus Gigantamax Duraludon. O que faz sentido, cara. Faz muito sentido ter um batalha entre o Gigantamax Gengar e o Gigantamax Duraludon. Sem contar que o Gengar do Ash, ele tem um movimento Dazzling Green, que no caso é um movimento do tipo Fada, o que seria muito poderoso contra um Pokémon do tipo Dragão. Então o Ash poderia usar no caso contra o Gigantamax Duraludon. Ou qualquer outro Pokémon dragão, no caso do Raihan. Então, eu não posso simplesmente afirmar para vocês que o Gengar vai perder no começo. Pode ser que o Ash simplesmente recue o Gengar e jogue um outro Pokémon para enfrentar, no caso, o Flygon, que no caso deve ser o Dragonite, como a gente viu nessa sinopse, tá? O Dragonite dando um Dragon Claw no Flygon. Passando para a cena seguinte, a gente tem, no caso, um Gudra. Como eu disse, essa batalha vai ser envolvendo o clima. O Flygon vai usar, no caso, Sandstorm, que é a tempestade de areia, e o Gudra com certeza vai usar o Rain Dance, que é a dança da chuva, para mudar o clima a seu favor e dificultar a situação para o Ash. Eu não sei quem vai derrotar o Gudra, se vai ser o Dragonite, se o Ash vai usar o Gengar, ou se vai ser o Lucario. Porque nessa imagem do Gudra, a gente tem o painel ali no fundo, e repare que tem duas Pokébolas normal e uma meio apagada. Isso indica que um dos Pokémons do Ash já perdeu. Ou foi o Dragonite ou foi o Gengar. Por que que eu falo isso? Porque, no caso, o Lucario vai ser a batalha final contra o Raihan. Calma que o Lucario a gente fala daqui a pouco. Então, essa Pokébola apagada. Aqui tá a camisa do Ash, a gente vê a camisa do Ash, a Pokébola apagada e duas acesas. Um Pokémon do Ash perdeu. Ou foi o Gengar, ou, no caso, foi o Dragonite. Porque, como eu disse, a gente vai ter Dragonite versus Flygon, e a gente vai ter, no caso, o Gengar versus o Flygon. Não dá para afirmar
qual das duas batalhas vai ser primeiro. Se vai ser Gengar versus Flygon ou se vai ser Dragonite versus Flygon. Lembrando que o Gengar do Ash tem vantagem contra Pokémon do tipo dragão. Por que ele tem vantagem? Porque ele tem um movimento do tipo fada. O Gengar do Ash tem o Dazzling Gleam. Ele tem um movimento do tipo fada que dá vantagem sobre um dragão. Pode ser que o Dragonite do Ash é quem perca. No caso, vamos supor, o Ash usou o Dragonite e no caso o Raihan usou o Flygon. Aí vai lá, no caso, o Ash começa a batalhar, dá um Dragon Claw com o Dragonite no Flygon, tal, e o Flygon consegue virar a favor dele, derrotando o Dragonite. Pode ser isso. Ou pode ser simplesmente o Gengar que vai perder. Porém, como eu disse, eu acho estranho o Gengar perder agora. Porque o Gengar tem uma forma Gigantamax, o movimento Dazzling Gleam, e como eu disse, esse merchandise aqui indica que o Gengar pode ganhar. Inclusive, pode rolar uma batalhazinha assim entre o Gengar e o Duraludon. Então eu não descarto isso. Eu acho mais fácil o Dragonite do Ash ser o primeiro a perder e o Gengar ainda continuar na batalha. Inclusive pode ser assim a batalha: Dragonite versus Flygon, o Dragonite perde, Gengar versus Flygon, o Gengar ganha, Gengar versus Goodra, pode ser que o Gengar ganhe ou empate com o Goodra, porém eu gostaria que ganhasse, porque aí poderia o Gengar batalhar contra, no caso, o Duraludon do Raihan e enfraquecer ele, pro Lucario entrar em campo e cair na porrada com ele. E se isso acontecesse, faria referência a esse merchandise onde está Gigantamax Gengar do lado de Gigantamax Duraludon. E por último, mais uma imagem divulgada importante. No caso, a gente vê o Gigantamax Duraludon e o Lucario ali. Eles vão cair na porrada um contra o outro. A gente sabe que no episódio do Greninja, o Lucario do Ash, no caso, treinou com o Greninja justamente para derrotar o Raihan. E no caso, como eu disse no vídeo passado, o Ash sempre treina um episódio antes de enfrentar alguém forte. Como aconteceu com o Volkner, Bia, a Merne, a Drasna e agora o Raihan. Então, é um indício que o Ash pode ganhar. Provavelmente ele deve ganhar, acredito eu. Eu acho que ele não vai perder. E na cena seguinte, a gente pode ver o Lucario batalhando contra o Duraludon na forma normal, sem ser Mega Lucario, usando a sua aura ao mesmo tempo. Ele na forma normal, usando a aura envolvendo o corpo dele. E isso reforça o que foi dito no episódio da Bia, que no caso só pode usar uma mecânica por vez. Se o Ash usar o Gigantamax Gengar, ele não pode usar o Mega Lucario. Mas ele poderia, no caso, usar um Ash Lucario caso ele conseguisse a Bound Fenômeno, esse poder. E tem uma cena que meio que indica isso, onde vemos o rosto do Ash e do Lucario se sobrepondo um sobre o outro, indicando que finalmente pode surgir um Ash Lucario ou quem sabe um Mega Ash Lucario, que seria muito da hora. Como eu disse, no caso, a pequena sinopse que saiu fala que o Raihan vai pressionar o Ash ao máximo. E essa cena, o rosto do Ash e do Lucario se sobrepondo, pode ser que no momento de extremo perigo, extrema pressão, o Lucario do Ash desencadeie um novo poder, um novo patamar combinando a aura dele com o do Ash. Então, como eu disse, eu ainda não descarto a Bound Fenômeno. Porque, no caso, eu sei que isso ainda é possível. Eu acho que pode ser simplesmente uma Aura Burst. Mas eu não descarto a Bound Fenômeno ainda. Se a Bound Fenômeno do Lucario tiver que ocorrer, ou vai ser no episódio do Greninja, ou no episódio do Raihan vs Ash. Se não acontecer nesses episódios, não acontece mais. Tem que ser aqui. Pois é aqui que o foco do Lucario principal está acontecendo. Aonde que o poder tem que ser praticamente desencadeado. Se não for aqui, eu acho que não acontece mais. E se isso acontecer, vai reforçar o rumor da terça-feira, que o Ash derrota o Raihan, batalha contra o Paul para treinar, e o Paul dá um conselho pro Ash, e o Paul também ganha do Ash. Então, se o Ash ganhar essa batalha, isso pode ser um indício que aquele rumor pode ser verdadeiro. Então esse foi o vídeo de hoje. Falou, galera, fui!